Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na estrutura e na mensagem de um texto poético incrível, o capítulo 55 de Isaías. Vamos juntos nessa jornada que começa com uma pergunta bem direta e termina com uma promessa de transformação total. O texto já começa nos jogando essa pergunta na cara. E convenhamos, é uma questão que não envelhece, né? Fala sobre o nosso esforço, sobre onde a gente coloca a nossa energia, nosso trabalho. É basicamente o ponto de partida de tudo. Aquela sensação de que a gente está correndo atrás da coisa errada. E a primeira parte dessa jornada não é uma ordem, não é uma cobrança, é um convite. É aqui que o tom do capítulo inteiro é definido. Uma oferta generosa, aberta para todo mundo que sente algum tipo de sede de vazio. E que convite, hein? A proposta é quase um absurdo, se a gente parar para pensar. Comprar sem dinheiro e sem preço. As metáforas são muito ricas. Água para matar a sede, vinho para trazer alegria e leite como sustento. É uma imagem de abundância completa, oferecida de graça. Aqui, o texto deixa bem claro a escolha que está na mesa. De um lado, o que ele chama de gasto inútil, aquele trabalho todo em coisas que, no fim, não alimentam de verdade. E do outro, o alimento verdadeiro, aquilo que realmente nutre a alma. É um contraste direto, sabe, entre um esforço vazio e uma satisfação que preenche. Ok, então a gente passa do convite geral para um chamado à ação um pouco mais específico. Aceitar esse convite significa tomar uma decisão, e essa decisão leva a uma promessa que é, bem, duradoura. O ponto central aqui é a promessa de uma aliança perpétua. O texto se conecta com uma promessa antiga feita lá atrás para o rei Davi e agora ela é estendida para todo mundo. Ela vira um símbolo de um relacionamento fiel, estável, que não se quebra. Mas como se chega nessa aliança? O texto não deixa a gente no escuro. Ele mostra passos bem claros, bem ativos, não é uma coisa passiva, sabe? Envolve buscar, invocar e o mais importante, uma mudança de rota. Abandonar um caminho e os pensamentos daquele caminho para se voltar para Deus. Mas por que essa mudança toda é necessária? Agora o texto dá a razão principal, um ponto de virada que explica por que esse novo caminho é confiável. E tudo se resume a reconhecer uma perspectiva radicalmente diferente. Essa aqui é talvez a frase mais forte do capítulo inteiro. Ela cria uma distinção muito clara entre a nossa lógica humana, que muitas vezes é limitada, e um plano divino que opera numa escala completamente diferente. É a base da confiança nesse convite. E para deixar isso super claro, o texto usa uma analogia genial. A distância entre o céu e a terra é uma coisa imensa, visível, que ninguém questiona. É essa imagem poderosa que ele usa para tornar palpável essa ideia de uma perspectiva mais alta, muito mais ampla e sábia. Certo. Se os caminhos são tão diferentes, como é que a transformação acontece na prática? Vamos ver agora o mecanismo por trás da promessa, o poder e a certeza da palavra divina, explicados com mais uma metáfora linda da natureza. O texto basicamente diz: olha para a natureza. A chuva e a neve caem do céu com um propósito muito claro: regar a terra, fazer ela produzir, gerar vida. Elas não caem à toa. Elas têm uma função que vai acontecer de qualquer jeito. E aqui vem o paralelo direto. Assim como a chuva, a palavra, a promessa de Deus é apresentada como algo que sai com um objetivo e inevitavelmente cumpre esse objetivo, ela não volta vazia. A ideia é que ela tem um poder próprio de realizar aquilo para o que foi enviada. E então a gente chega no clímax da jornada. Depois de aceitar o convite e confiar na palavra, qual o resultado final? O texto pinta uma cena de transformação e alegria tão profundas que a própria natureza entra na festa. A transformação é quase visual, uma mudança na paisagem. Onde antes só tinha espinheiro e mato seco, símbolos de aridez, de maldição, agora crescem árvores bonitas, nobres. É uma inversão total, um sinal de restauração, de bênção. E essa mudança não acontece em silêncio, não. É uma explosão de alegria. A linguagem aqui é pura poesia. A criação ganha vida, os montes cantam, as árvores batem palmas. A paz e a alegria não são só internas, elas transbordam para o mundo todo ao redor. Ao longo dessa jornada, a gente viu um caminho que sai do vazio e chega na plenitude, que sai da secura e chega na vida. E tudo acaba com essa imagem, uma natureza que celebra. O que nos deixa com uma última pergunta para refletir. O que realmente significa essa transformação? O que seria uma harmonia tão profunda que até o mundo ao redor parece aplaudir?
É com essa questão que o texto nos deixa.